Dia de Brasileirão começando e tem muita informação do Fluminense para você, torcedor tricolor. Já vai deixando o seu like e ativando as notificações, porque será um vídeo curto com muita informação. Eu vou começar falando da logística do Fluminense, porque o Fluminense tem próximos jogos aí. O Fluminense vai começar numa sequência aí de quarta e domingo. Quarta não, né? Sábado e terça, né? Porque ele vai jogar hoje, sábado, contra o Fortaleza. Terça-feira pela Copa Sul-Americana. Sempre bom lembrar, o Fluminense vai lá para a Colômbia jogar na cidade de Manizales, que está a mais de 2.000 metros de altura acima do mar. Então o Fluminense vai fazer uma logística aí para se desgastar menos, porque a viagem para Fortaleza é a viagem mais desgastante para os clubes brasileiros durante o Campeonato Brasileiro, né? É a cidade mais longe aí, principalmente de quem joga aqui na região sudeste, né? Então você ir lá para Fortaleza já é um desgaste, depois tem que ir lá para Colômbia. O Fluminense não vai voltar para o Rio de Janeiro, tá bom? O Fluminense ele vai pegar um avião fretado para Colômbia e se preparar para o confronto contra o Once Caldas, campeão da Libertadores. É sempre importante lembrar, o Once Caldas já foi campeão da Libertadores. Então, a delegação do Fluminense não retornará ao Rio de Janeiro e seguirá direto para a Colômbia. O Fluminense deve realizar a atividade por lá e resta saber, né, qual clube vai fazer a cortesia aí do Fluminense treinar no seu CT. Geralmente é o que acontece, né? O Fluminense vai jogar fora, por exemplo, contra uma equipe argentina. Vou jogar contra o Racing, e aí treina no CT do Independiente. Geralmente é assim, né? Um time vem aqui no Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, e o Fluminense, na maioria das vezes, né, quase sempre cede aí espaço para a galera treinar. Então é algo rotineiro, comum dentro do futebol. Então, depois disso, o Fluminense enfrenta o Bragantino aqui no Rio de Janeiro, no dia 6 de abril, domingo, 4 da tarde, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a logística do Fluminense para a próxima semana é essa, torcedor tricolor. Vai jogar agora contra o Fortaleza, neste sábado, e vai direto para a Colômbia para enfrentar o Once Caldas, depois retorna para enfrentar o Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vai começar a maratona de jogos, vai começar nessa rotina exaustiva, né, de jogos, mas o Fluminense teve tempo para se preparar, ficou aí cerca de 2 semanas sem jogar, sem jogos, para chegar bem no Campeonato Brasileiro. Outra informação que eu quero falar é sobre, de fato, o Campeonato Brasileiro, né, gente? O Campeonato Brasileiro começa neste sábado e já tem 6 jogos, e a gente relembra, né, o drama do Fluminense no Campeonato Brasileiro passado. Então é importantíssimo começar o Campeonato Brasileiro somando pontos, porque os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos que valem lá na última. Então, para a gente esquecer um pouquinho daquele 2024, seria importante começar com o pé direito, com uma vitória contra o Fortaleza. Mas eu quero falar dos jogos de maneira geral. Vou colocar até na tela com vocês. Além de Fortaleza e Fluminense, 6h30 da noite, tem Juventude e Vitória, 6h30, Grêmio e Atlético Mineiro, 6h30, o São Paulo e Sport, 6h30, e o Cruzeiro contra o Mirassol em Minas Gerais, 6h30. Aí posso dar uma cornetada aqui, gente? 5 jogos no mesmo horário, assim, é desvalorizar o próprio produto. A galera vai se dividir aí para ver esses jogos, né? Os torcedores desses clubes, fora os torcedores aí de quem não torce para nenhum dos times, né? Assim, pô, desculpa, tirando o torcedor do Cruzeiro aí, do Mirassol, cara, ninguém vai querer assistir Cruzeiro Mirassol tendo um Grêmio Atlético Mineiro. A galera precisa rever esse agendamento dos jogos aí para valorizar o próprio campeonato. E tem 9 horas da noite, o Flamengo contra o Internacional, é o jogo único desse horário, 9 da noite no Maracanã. Então, esse vai ser o dia de abertura do Campeonato Brasileiro, né? Então, cara, o Fluminense podendo somar pontos contra o Fortaleza, que vem mal, seria fantástico pra gente começar com o pé direito e esquecer aquele fantasma de 2024, onde a gente brigou até a última rodada com chances reais
de rebaixamento. A gente flertou com um perigo muito grande e a gente espera que o Fluminense faça um campeonato brasileiro muito mais seguro, mas eu quero a sua opinião, torcedor tricolor, quanto a isso, essa rodada inicial do campeonato brasileiro. Vamos falar tudo sobre Fluminense e Fortaleza, todas as informações, porque o Fortaleza eu quero falar primeiro, até porque será o nosso adversário, depois eu falo do Fluminense, que a gente já está mais habituado, a gente já vem trazendo as informações durante a semana. O Fortaleza nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, 6 derrotas e 2 empates, está, a gente pode dizer assim, passando por uma turbulência, não vou falar crise, mas está passando por uma turbulência, a torcida está na bronca, foi vice-campeão para o Ceará, isso realmente faz o clima ficar ruim, a gente sabe muito bem, o Fluminense também foi vice-campeão para o Flamengo, o Fluminense também está com essa pressão de apresentar um futebol bem melhor do que apresentou nas finais, o que vem apresentando com o técnico Mano Menezes, o Fortaleza vem de derrota na semana para o CRB pela Copa do Nordeste em casa. Então também está numa sequência de apresentações ruins e a torcida está na bronca, fez promoção para a torcida comparecer em maior número ao Castelão. E aí, cara, o Juan Pablo Vojvoda, ele tem desfalques no DM, mas conta com o retorno do zagueiro Kusevich, que estava com a seleção chilena. E aí, vou listar aqui jogadores que estão fora lá no Fortaleza. Tinga, Davi Luiz, Brits, Renato Kaiser e Breno Lopes. Jogadores, assim, jogadores que pelo menos compõem bem o elenco. O Brits era titular, o Davi Luiz não sei como está a situação dele lá, mas o Tinga e o Brits costumam ser titulares aí. O Breno Lopes também, a presença carimbada aí nos jogos do Fortaleza. Então, alguns jogadores importantes. E aí, com esses desfalques, né, com esses problemas, a provável escalação, segundo o Globo Esporte, tá, do Fortaleza, deverá ser essa aí que eu vou colocar também na tela. João Ricardo, Eros Mancuso, Kusevich, Tite, Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Paul Fernandes e Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Essa deve ser a equipe do Fortaleza para enfrentar o Fluminense nessa primeira rodada de campeonato brasileiro. Beleza? E aí o Fluminense, a gente sabe dos problemas, né? O Otávio rompeu o tendão de Aquiles, o Gabriel Fuentes segue fora, né? Devido à lesão no adutor, deve voltar em breve ao Fluminense. A tendência é que o Hércules assuma essa titularidade aí com a ausência do Otávio, e a gente espera que a lei do ex funcione a nosso favor hoje, né? O Hércules já acabou de vir do Fortaleza. Eu sinto que o Hércules poderia estar jogando bem melhor, né? Só jogando mais solto com o Mano Menezes aqui no Fluminense, ele ainda está muito preso. E aí, quem deve jogar nos lugares do Gabriel Fuentes é o René, e também o Ganso a gente sabe que está fora, então o Lima deve jogar também nessa função ali do meio campo. Então a provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier ou Guga, tem essa dúvida ainda, segue-se essa disputa nivelada por baixo na lateral direita do Fluminense. Thiago Silva, Ignácio e René, Martinelli, Hércules e Lima, Ares, Canóbio e Germancano. Essa deve ser a equipe do Fluminense para enfrentar o Fortaleza nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Eu quero a sua opinião sobre a estreia, seu palpite, quanto que vai ser esse jogo do Fluminense. Para mim vai ser 1-0 Fluminense. Fluminense estreia com o pé direito aí, com o gol do Germancano. Mas deixe seu palpite, deixe seu comentário sobre a campanha do Fluminense. Fluminense chega aonde nesse Campeonato Brasileiro, torcedor tricolor? Eu acho que não briga. Pelo título, eu tenho praticamente certeza que não vai brigar. Vamos ver se dá para sonhar com a Libertadores, o que eu também acho difícil. Eu acho que tem no mínimo as 7 equipes melhores que o Fluminense hoje, que jogam mais futebol que o Fluminense hoje. Mas tudo é possível, a temporada é longa. Deixe seu comentário, deixe seu like e ative as notificações. Até a próxima. Valeu.